tarde, Vitória. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de, mais uma vez, agradecer ao professor Tiago por estar participando conosco desse workshop, dessa capacitação para os diretores e membros da empresa Júnior. Tá? Tiago, nós tivemos ontem, aí eu acho que ficou esse gostinho de quero mais, né, sobre o assunto. Acho que isso é fundamental. Então, Luciana, por favor, dê o pontapé inicial para nós. Então, né, continuando a conversa de ontem, que estava muito interessante, que pena que o tempo é curto, né? Vamos lá, então, continuar o assunto sobre as dimensões da sustentabilidade. Como se diz, né? A gente tem que começar primeiro dentro de casa para levar para fora. Exatamente. Bom, gente, então, primeiramente, né, como já passamos das 18 horas, boa noite para todos, né? Boa noite. Mais uma vez, né, dizer que é uma grata satisfação, enquanto docente da FATEC, Unidade Presidente Prudente, como também enquanto cidadão, né, termos aí oportunidades, termos momentos como esse, para, no mínimo, né, gerar aí alguma inquietação, gerar alguma provocação, né, em relação às pessoas ante a um tema de tamanha envergadura e de tamanha relevância, né? Como nós já debatemos ontem, né, relevância esta que se apresenta tanto em razão, né, das necessidades planetárias cada vez mais latentes, né, cujo modelo de existência, né, consumo, descarte, enfim, que nós desenvolvemos, demonstra-se hoje, eu diria que muito em crise, né? Crise esta aí que não precisamos ir muito longe para diagnosticá-la, basta olharmos, né, os parâmetros ambientais, os parâmetros sociais, os parâmetros econômicos, né, para chegarmos aí ao entendimento de que nunca geramos tantas riquezas, mas ao mesmo tempo também, né, nunca tivemos tanta pobreza, tanta miséria no meio de tanta riqueza. Nunca tivemos tantas tecnologias, mas ao mesmo tempo também nunca alteramos tanto a dinâmica natural do planeta como alteramos hoje, né? E nunca tivemos tantos bens ao nosso acesso e também poucos foram os momentos em que os índices de infelicidade, desculpa aí o trava-língua, tamanho índice, né, de infelicidade esteve tão alto, tá? E é exatamente por isso que eu quero aqui começar retomando, né, um dos pontos em que debatemos ontem, quando falamos da chamada nova economia para um novo momento, né? Quando eu usei aqui o termo nova economia, eu quero deixar muito claro que eu não estou aqui, sob hipótese alguma, fazendo alusão, né, positiva ou negativa ao sistema econômico capitalista de produção ou ao sistema econômico socialista de produção, né? Eu falo que o capitalismo, as experiências capitalistas que nós temos, como também as chamadas experiências socialistas, né, que tivemos, ambas aos seus modos e às suas envergaduras, né, apresentaram os seus impactos socioeconômicos. Então, considerando que nós estamos inseridos, né, em uma economia de mercado com estruturas muito já fundamentadas e consolidadas, eu quis remeter o termo uma nova economia no sentido exatamente de repensar, né? Repensar padrões de produção, repensar, né, padrões de consumo, repensar parâmetros de felicidade e repensar, sobretudo, né, a nossa forma de se relacionar e a nossa forma de buscar, de alcançar aquilo que venha a nos fazer bem, né? Lembrando
que a verdadeira riqueza ela é estabelecida a partir do momento em que todos venham efetivamente, né, a usufruir, a participar destas riquezas geradas. Então, Edson, estou com o Marcos na cabeça, já falei 2 vezes já ele hoje e acabei trocando. Então, Edson, né, como eu havia comprometido aqui a trazer alguns números sobre as dimensões da sustentabilidade, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil são gerados uma média de 79 milhões de toneladas por ano, tá? De resíduos domésticos urbanos, certo? Destes 79 milhões de toneladas, cerca de 30% apresenta potencial de reciclagem, tá? Ou seja, que pode ser reinserido, certo? Em uma nova cadeia produtiva, tá? Entretanto, destes 100% de materiais com potencial de reciclagem, menos de 10% é que efetivamente são encaminhados para o processo de reciclagem, tá? E isso acaba, na verdade, gerando um índice de ineficiência muito grande, um índice de perda, de desperdício muito grande, né? Por quê? Porque quando nós destinamos inadequadamente, seja, né, em aterro sanitário, aterro controlado ou até mesmo em lixão, materiais que poderiam ser recicláveis, né, que poderiam ser reciclados, tá? O que nós estamos fazendo? Acelerando, intensificando o quê? A demanda por novas matérias-primas virgens, certo? Processo este que, além dos impactos ambientais, também acabam... Só um segundinho. Pronto. Estava com barulhinho aqui no vizinho. Também acabam, né, limitando a quantidade de postos de trabalho, certo? A quantidade de postos de trabalho a serem gerados, né? E emprego hoje é uma situação que nós sabemos muito bem, né, que representa aí um dos grandes desafios da sociedade contemporânea. Aí, nesta perspectiva, um outro dado bastante interessante, aqui são números de 2018, tá? Precisamos ainda terminar essa contabilidade 2019, 2020 e o que vai apresentar o cenário de 2021, por conta de tudo que nós estamos atravessando, tá? O Brasil tem hoje cerca de 6,5 milhões de pessoas trabalhando nos chamados empregos verdes, certo? Mas o que são empregos verdes, né? E aí já trazendo bem, né, no direcionamento de uma empresa, né, que é a tônica do projeto aí da empresa Júnior. São aquelas atuações profissionais, certo? Que, além de gerar valores econômicos, certo? Também contribuem diretamente no alcance de alguns dos pilares das dimensões da sustentabilidade, certo? E neste segmento do chamado emprego verde, destaca-se, né, a grande heterogeneidade de perfis profissionais que compreendem, né, a demanda desde profissionais que tenham uma baixa qualificação profissional até gerando emprego para profissionais com altíssimo nível de formação acadêmica, de formação escolar. Então, eu falo que a área ambiental como um todo, ela é tão democrática, que ela vai gerar o quê? Emprego para muita gente com vários perfis. E aqui eu tomo a liberdade, né, de citar a experiência mais próxima que eu tenho de conhecimento, né, aqui na cidade de Assis,
quando nós olhamos a cooperativa de catadores de produtos recicláveis, né? Que aqui na cidade é nomeada como Cocacis, tá? Aqui em Assis, para vocês terem uma ideia, gente, nós temos mais de 100 famílias, tá? Mais de 100 famílias que estão trabalhando diretamente na coleta seletiva, ou na coleta nas ruas, ou dirigindo caminhões, ou no processo de triagem dentro da unidade, né, de separação, ou na estrutura administrativa da cooperativa, vendas, enfim, todo o estabelecimento de logística. Se considerarmos, olha só a questão do número e dimensões de escala. Se considerarmos uma média, tá? Vou trabalhar aqui uma média baixa, tá? De 5 indivíduos por família, sabendo que nós temos mais de 100 famílias, ou seja, mais de 100 pessoas que trabalham, olha a dimensão que nós já chegamos. A um universo de mais de 500 pessoas. E ainda nós temos que considerar que muitos desses trabalhadores, tá, apresentam um nível de formação escolar baixo. E esse nível de formação escolar baixo dificulta a sua inserção no mercado de trabalho em outros segmentos. E aí entra, Edson, um ponto que, ao meu entendimento, não vou dizer que é o mais, porque é difícil a gente estabelecer qual é o mais ou qual é o menos, mas com toda certeza está entre as maiores contribuições, certo? Da coleta seletiva, que é exatamente o quê? O resgate da dignidade. Ou seja, é quando o indivíduo, por intermédio do trabalho, mesmo tendo uma remuneração humilde em termos de valores, mas é uma remuneração fruto do trabalho dele, ou dela, enfim, da pessoa. Então, a pessoa, Edson, tá? Ela vai vestir, ela vai comer, ela e os seus, aquilo que ela quiser dentro daquilo que ela puder. E não comer e usar aquilo que deram a elas. Percebeu a diferença? Você viu o como é diferente? Eu vestir aquilo que eu quero dentro daquilo que eu posso. De eu vestir aquilo que me deram. Eu sair da condição de agente passivo da existência, de agente que está à mercê, né, da caridade, do olhar alheio, para a atuação como um agente ativo da minha própria existência, né? E aí, eu estou citando esses dados porque na segunda parte da minha fala nós vamos tratar aqui de algumas sugestões para o nosso campus, né? Como a empresa júnior da FATEC pode atuar diretamente. Um outro dado aqui. Em 2017 foi realizado pela Tetra Pak, né? Companhia multinacional aí no setor de embalagens longa-vida, tá? Uma pesquisa em mais de 13 países, tá? Envolvendo aproximadamente 7.000 pessoas. Óbvio que trabalhou, né, como uma pesquisa por amostragem, tá? Mas, como tal, uma pesquisa cientificamente comprovada por meio, né, dos parâmetros estatísticos utilizados. E nessa pesquisa, que contemplou inclusive o Brasil, né, eu venho aqui apresentar alguns dados que me chamam a atenção, tá? O primeiro, olha só, 95% dos entrevistados entendem que a questão ambiental atrelada aos produtos que elas consomem tendem a ganhar cada vez mais destaque.
Um outro dado: 81% dos consumidores acham relevantes, certo? Produtos que apresentem algum selo de responsabilidade barra devolutiva barra geração de valores socioambientais. E 47% dos entrevistados disseram que procuram na própria embalagem se o produto que elas estão adquirindo estão com algum tipo de certificação, tá? E aí são números, né, que no mínimo demonstram o quê? Né? Que este é um segmento, quando nós falamos em produção limpa, é um segmento que não é um modismo, porque as modas passam, né? Os modismos passam, mas que este é um segmento que vem sendo direcionado como uma tendência de mercado. Uma tendência de mercado que pode e certamente vai representar, né, números econômicos bastante expressivos, bastante atraentes, para que empresas de diferentes segmentos passem a agir de uma forma mais responsável. E aqui eu quero chamar a atenção para uma temática conceitual, tá? Que é a diferença entre atendimento de legislação e responsabilidade barra devolutiva socioambiental, né? O que é atendimento à legislação? É, na verdade, o conjunto de ações promovidas, né, por pessoas físicas ou pessoas jurídicas que visam a atender à exigência de legislação, atender o que as leis vigentes dizem, atribuem. E aí vem o termo responsabilidade ou devolutiva, que, na verdade, consiste em tudo aquilo que vai além da legislação, além do que a legislação exige. E o que nós vemos hoje, na verdade, tá, é uma inversão. Muitas companhias, né, propagando ações de devolutiva socioambiental, né, propagando ações as medidas, né, que geram na área ambiental, dizendo que são valores gerados, sendo que muitas vezes são o quê? Tão somente atendimentos à legislação. E aí vem um outro olhar, que vocês, enquanto gestores, né, de organizações que atuam em diferentes segmentos, né, podem e devem também propagar o que vocês fazem dentro da legislação, propagar que os seus processos produtivos seguem os parâmetros estabelecidos por lei. E aí, por que não propagar os números? Eu fiz apenas essa observação, né, para diferenciar o quê? A questão conceitual. Quando vamos empregar cada um desses termos? E aí vem a importância, né, da economia local. O que é a economia local, né? A economia local, ela pode ser entendida, né, como conjunto de práticas que são conduzidas, sobretudo, pelo mercado consumidor que, ao adquirir produtos e serviços, buscam encontrá-los o mais próximo possível de seu local de residência, de seu local de existência, de consumo, de permanência, né? E hoje, por conta de todos os desafios postos, né, pela pandemia do coronavírus, em que vários segmentos econômicos estão sendo aí afetados, o que nós estamos vendo? Uma intensa movimentação, né,
para estimular as pessoas a consumirem cada vez mais no chamado pequeno negócio, que vai da quitanda, do mercado, do açougue, da farmácia, da padaria, né? Do posto de combustível, do prestador de serviços, né? Do bairro em que você se insere. Porque além de você fazer o dinheiro girar, movimentar, né? No microcircuito espacial, nós ainda temos o quê? O ganho ambiental, justamente por diminuirmos a movimentação, né? Pessoal aí de eventos, né? Por um exemplo, isso nós vamos trabalhar mais adiante na disciplina de gestão ambiental, mas para aqueles que ainda não chegaram, né? No último módulo do curso, um exemplo, ao buscarem fornecedores, por um exemplo, de produtos hortifruti granjeiros, né? Qual é a vantagem de vocês buscarem no fornecedor local, no produtor local, né? Do ponto de vista econômico? Vocês estarão comprando um produto mais fresco, vocês estarão, né, comprando um produto que, ao ser mais fresco, tende a ter uma longevidade maior, certo? E ainda fazendo com que o dinheiro circule onde você está. A mesma coisa, né, em outros segmentos. Um ponto importante a ser destacado, né, nesse momento de tantos desafios que nós estamos, a economia solidária, né? Eu falo que o ser humano nunca precisou de tanto humanismo e, ao mesmo tempo, nunca padeceu tanto pela falta de humanismo como esse momento que nós estamos atravessando, né? Em que nós temos aí uma crescente assombrosa, né, do desemprego e, por consequência disso também, né, uma piora muito significativa de indicadores sociais. E aqui eu quero destacar, né, o papel do macro segmento da economia, como também dos micros segmentos da economia e da sociedade, ao fomentarem, a estimularem, a promoverem ações sérias, responsáveis, né, que visam gerar o quê? Benesses ao coletivo, que visam gerar o quê? Valores ao coletivo. E aí eu falo, não é querer, Edson, explorar, vou usar um termo aqui entre aspas, pesado, a desgraça alheia para se promover. Não é isso. Mas há uma importante, né, uma expressiva oportunidade de fortalecimento da própria identidade corporativa, né, ao associar a sua marca, ao associar a sua identidade a esse tipo de iniciativa, certo? Bom, nesse contexto aqui, né, entrando no que nós podemos fazer no nosso dia a dia para diminuir a nossa chamada pegada ecológica, né? Então, nós podemos adotar várias medidas simples que, quando somadas, né, reduzem, ou melhor, se traduzem na geração de valores, tais como, né, a busca, sempre quando possível, da utilização de transportes coletivos ou meios alternativos para os deslocamentos, sendo deslocamentos pequenos, quando possíveis e sempre, né, quando viáveis, tá? O uso, por um exemplo, da bicicleta, né, o desenvolvimento da caminhada. Eu, por exemplo,
não consigo, né, vou ser aqui bem honesto, em todos os meus deslocamentos dentro de Assis, conduzi-los de carro. Por quê? Justamente por conduzir de bicicleta. Acabo sendo refém do carro nos dias de terça, quarta e quinta-feira, justamente por conta do horário das aulas, entrada de uma escola, saída, entrada da outra e assim por diante. Mas na segunda e na sexta-feira, nos meus deslocamentos de trabalho no período da manhã, certo? Todos eles eu consigo fazer o quê? De bicicleta. Aí você fala, pô, mas você está achando que esse ato vai resolver todos os problemas? Não, eu tenho certeza que esse ato não resolve. Mas eu tenho certeza também que este ato colabora para que o problema cresça menos, para que o problema cresça mais devagar. Pelo menos segunda e sexta é um carro a menos circulando, né, pela cidade de Assis, tá? Tomar cuidado, né, com a questão do uso de equipamentos, né, elétricos, deixar equipamentos ligados quando não estamos, né, utilizando. Aí entra a questão de computadores, a questão de luzes, né, a questão de equipamentos de climatização, ar-condicionado, ventilador, tá? Na nossa casa, o que nós podemos fazer? Um ponto importantíssimo, né? A questão da coleta seletiva na casa. Separar, não precisa separar, né? Plástico, papel, metal, vidro, não precisa, tá? Qual que é a sugestão que eu faço, que é básica, tá? Simples. Separar orgânico e não recicláveis de produtos recicláveis, né? O único detalhe é que quando tiver vidro, tá? Colocar o vidro em uma embalagem separada, né? E um recipiente, né? Separado, e quando for destinar para a coleta seletiva, identificar ali num papel, numa etiqueta, enfim, fazer alguma coisa para deixar claro para aquele que for coletar que ali tem vidro, né? Justamente para prevenir de acidentes, né? A questão da reutilização de água de máquina, né? Você usar, por exemplo, a água da máquina para lavar quintal, a última água, por exemplo, né, do enxágue, acumular em balde para você encher a água, a máquina novamente, numa outra maquinada, tá? Buscar, planejar, né, o cardápio da semana, né? Ou seja, o que você vai fazer de refeição na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, por exemplo, né? De forma que você, ao ir adquirir o alimento, né, no supermercado, na feira, quitanda, enfim, onde você for comprar o seu alimento, já compre o alimento, tá? Planejado, tanto em quantidade, como também pensando na durabilidade, na vida útil desse alimento. Difícil, né? E você também vai diminuir o quê? Possíveis gastos desnecessários, tá? Também, né, a importância, né, quando nós falamos aí do reaproveitamento de alimentos, tá? O Brasil, ele é um país, né, que infelizmente ele é marcado por duas situações extremas e contraditórias, né? De um lado, nós ainda temos, né, milhões de pessoas que morrem de fome, certo? De um lado, e de outro lado, tá? Nós temos um país que diariamente joga toneladas, né, de alimentos ainda em condição de uso, tá? Então, da importância de nós, na nossa casa, na nossa residência, né, buscar aí o desenvolvimento de práticas, de mecanismos que diminuam, né, esses índices de perdas que, infelizmente, são bastante assombrosos. E aí, entrando, né, na questão da FATEC, o que eu teria que... O que eu poderia, na verdade,
sugerir a vocês, integrantes da empresa Júnior, né? Como vocês sabem, gente, a FATEC, Presidente Prudente, é um prédio, principalmente vamos trabalhar aí o prédio novo, né? O prédio que foi recém-construído aí, vamos assim dizer, né? É um campus novo, que tem uma construção nova, mas que, infelizmente, tá, foi concebida ainda dentro de padrões antigos, em que eu ouso a dizer que muitos dos parâmetros dos padrões estão que desconectados às temáticas e, sobretudo, né, às tecnologias ambientais vigentes na atualidade. Presidente Prudente, gente, é uma cidade que tem várias lideranças políticas, certo? Tanto na esfera municipal, como na esfera estadual, como também na esfera federal, certo? E aí, uma sugestão é que seja iniciado, óbvio, tudo isso em sintonia e em conjunto com a direção da unidade, um trabalho com estas autoridades, com essas lideranças políticas, para que, olha o que eu vou usar agora, verbas, recursos, investimentos sejam direcionados para o nosso campus, para a nossa unidade, certo? Dentre os quais eu cito aqui 3 adequações que com certeza já gerariam muitos valores positivos. O primeiro de todos eles, a instalação de placas fotovoltaicas. A FATEC Presidente Prudente, eu não tenho os valores em mãos, tá? Nem acesso a eles, até porque nunca perguntei, mas eu tenho certeza que a demanda, ou melhor, que o consumo de energia elétrica deve ser assombroso, certo? Seja pelas dimensões do campus, né? Seja pelas próprias características climáticas de Presidente Prudente. Então, a instalação de placas fotovoltaicas, né, construiria um ambiente em que a demanda de energia externa, ou seja, energia da rede, se não fosse toda suprida, toda neutralizada, mas com certeza seria bastante diminuída. Porque Presidente Prudente está numa região em que a quantidade de dias de alto índice de radiação solar é muito grande, certo? E a área coberta da FATEC, tanto no prédio novo quanto no prédio antigo, eu vou assim usar essas duas nomenclaturas, é muito grande. Uma outra sugestão de busca... Tiago, Oi? só complementando aí, você comentou aí da instalação da parte de questão de energia solar, né? Uhum. Eu não tive a conclusão final, mas o semestre passado, a aluna, né, do 6º módulo de gestão empresarial, a Rúbia, ela fez um TCC voltado para essa informação. Então, assim, já tem um caminho a se percorrer aí, que é buscar essa informação. Eu acompanhei o processo, dando aula, ela tirou algumas dúvidas, mas eu não participei do TCC dela, né, da apresentação. Uhum. Mas, você comentando agora, realmente foi feito um trabalho por uma aluna semestre passado. Então, e aí, enquanto empresa júnior, né, vocês membros aí da diretoria, da executiva, né, da empresa júnior, montar um projeto, não um projeto técnico, não é isso. Não estou falando isso. A isso vai caber ao engenheiro, né? Mas montar, assim, um pedido com base em números. Então, ó,
quanto de área coberta que nós temos? Quantas placas poderiam ser instaladas? Qual seria o potencial de geração? Quanto que a FATEC consome de energia, né, em quilowatts, e quanto isso representa em valores? O quanto que o gasto poderia ser diminuído, o gasto público, tá? Com esse sistema de autogeração. Sabe? A mesma coisa, uma proposta aqui, a questão de cisternas. Nós temos no curso de agronegócio, né, alguns espaços em que os alunos promovem o quê? Experimentos. Né? Nós temos ali as estufas, depois uma área ao lado aberta, né? Mas que os alunos promovem estudos, tá? E esses estudos, esses experimentos demandam água na irrigação, né? E poderíamos suprir uma parte desta água, né, com a instalação do quê? De cisternas para a coleta, né, para captação, filtragem e armazenamento da água de chuva e a sua consequente reutilização. Lembrando, nós sabemos que a unidade não tem autonomia e nem recursos, né, para esse tipo de empreendimento. Mas é aí que está, né, um caminho que vocês, enquanto empresa júnior, podem buscar. Tá? Uma outra sugestão, gente, que eu queria fazer, tá, se assim me permitirem, nos banheiros. Gente, nós temos sistemas no banheiro aí do nosso campus bastante ultrapassados, né? Nós temos ali, em alguns banheiros, válvula hidra, né? Acho que é o termo mais... Apesar de ser o nome comercial, né? Porque é da marca, mas... Vocês estão entendendo aquele que a gente aperta na parede. Não sei o nome técnico daquilo. E, gente, aquilo é ultrapassado. Aquilo é mega ultrapassado. Quando nós consideramos, por exemplo, né, a grande quantidade de água que sai em cada descarga. E hoje existem, né, sistemas de acionamento mais eficientes, que regulam melhor a quantidade de água que sai. A mesma coisa ali no banheiro masculino, no mictório. Quantas vezes você não pega aquilo aberto, ou às vezes pode até passar tempo jorrando água, porque é de torneira. Hoje nós temos o quê? Sensor de presença. Então você chega, faz a sua necessidade fisiológica, né? Quando você sai, o sensor de presença aciona, entra em operação, e ele libera o quê? O volume de água apropriado. A mesma coisa em relação às torneiras, que de tanto uso, né, é natural que a borboleta vá se desgastando, né? É natural. Então, nós temos o que hoje? Sistemas de acionamento por pressão e tecnologias ainda mais avançadas, né? Também por sensor de presença. Então, são todas sugestões que vocês podem fazer, né, para serem entregues às lideranças, né, locais, enfim, aos que têm acesso às esferas maiores, para buscar o quê? Investimentos. Tá? Uma outra coisa, que daí já não depende de maiores investimentos, tá? É a instalação, tá, de mensagens dentro do campus. Tá? Uma vez eu vi um documentário, um Globo Repórter, desculpa, sobre Singapura, mostrando, né, os caminhos, né, que a ilha de Singapura adotou a partir da década de 90 para ter saído de um dos lugares mais pobres do mundo a um dos lugares mais ricos, né? E lá foi mostrando várias estratégias, né, que foram adotadas em termos de políticas públicas para tudo isso. E uma coisa que me chamou a atenção, nas escolas, mensagens, né, nas paredes de exemplos
de empresas de sucesso, enfim, tá? Biografias rápidas de pessoas de sucesso econômico e tal. Onde eu quero chegar? Sabe, o Edson, lá na antiga sala dos professores, em que hoje é a sala de reunião, em que nós temos ali um trabalho muito bonito pintado na parede, algo naquela direção, espalhada em alguns pontos do campus, né, com mensagens. Tipo, você sabia que, por exemplo, ao diminuir tantos minutos do seu banho, você economiza tanto de água. Sabe? Coisas assim. Entendeu? Sabe? Mensagens rápidas. Acenda essa ideia. Não deixe luzes, né? Não deixe equipamentos ligados. Acenda essa ideia. Apague as luzes. Sabe? Coisas assim, com tom de descontração. Lembre seu professor, né, de apagar as luzes. Isso! Ou membros da comunidade acadêmica. Sabe, assim, mensagens nesse sentido. E também um trabalho, né, que eu acho que poderia ser feito, né, uma retomada, que em algumas salas tem, mas em outras não, a fixação de adesivos, mas maiores, né, perto dos interruptores, justamente para chamar a atenção, sabe, no sentido de, tá? E aí, quando eu, retomando um ponto que nós falamos ontem, né, das capacitações feitas todo começo de semestre, né, a empresa júnior reafirmar isso, tá? E uma prática, né, que eu sugeriria, né, a vocês, e aí vem o desafio, né, é óbvio que vocês, enquanto empresa júnior, estão ainda, né, e são regimentalmente, eu acredito, vinculados, né, a uma hierarquia maior dentro da instituição, do campus à instituição como um todo, tá? Mas a busca por parcerias. Então, por exemplo, fazer um levantamento, tá? Do quanto, tá? Mais ou menos, é óbvio, a gente trabalha por estimativa, de materiais recicláveis que são gerados na FATEC. Tá? Para quê? Para saber o volume, para você ter o quê? A destinação de um espaço específico para o acúmulo. E aí estabelecer uma espécie de uma parceria com a Imprudente, se não me engano, é a Cooperlitz, né? A cooperativa, para que sistematicamente, né, uma vez por semana, ou duas, ou até 3 vezes por semana, dependendo, né, do volume, venha e retire. E aí vem uma estratégia, né? Sabendo que ali temos muitos trabalhadores que já podem ter o ensino médio completo, mas que não tenham ainda o ensino superior, por um exemplo, né? Por que não trazê-los para nós como potenciais candidatos ao vestibular? Entenderam? Sabe assim, esse tipo de construção de relações interinstitucionais, né? No sentido de cooperação mesmo, no sentido de parceria, né? E que, caminhando para a parte final, até para a gente ter um tempinho aí para diálogo, que eu vou me alongando no diálogo, tá? A questão, assim, de publicizar isso no canal de comunicação que nós temos, que é o site. Não é? Não tem custo. E criar ali, não vou dizer uma aba, né, mas criar um espaço no site, né, para também transmitir mensagens. Um exemplo, um link assim, tipo FATEC e sustentabilidade. E ali listar ações, né? O que a FATEC faz que gera valores
positivos ao meio ambiente, à sociedade. E eu garanto que nós já fazemos muita coisa enquanto instituição, né? Com os projetos abertos à comunidade. São vários. Né? Aí entra a questão de mercado. É vender mais. A pata não canta quando bota. A galinha sai fazendo o quê? Estardalhaço. Então, todos nós sabemos que ela botou, né? Faz parte, né? Beleza, Thiago? São dicas aí, anotei aqui para que a gente possa fazer esse processo. Eu acho que a primeira dica, a gente tem a condição aí de estar avaliando. Eu vou falar com a aluna para que ela envie o projeto dela. Todo esse processo... O Elton, né, levantou a mão. Oi, Elton, pode falar. Boa noite, professor. Oi, Elton, boa noite. Sobre o esgoto da FATEC, o senhor daria alguma orientação também, se tem como fazer algum tratamento mais alto, Elton, desculpa. O senhor está me ouvindo agora melhor? Agora estou. Então, sobre o esgoto, em relação a tratamento dele antes de ser despejado no esgoto normal, tem alguma coisa que possa ser feita, um projeto, alguma coisa? Tá, então nós temos que entender o seguinte, tá? Todos os efluentes, Elton, que são gerados na FATEC, tá? Que no senso comum são chamados de esgoto, tá? No nosso caso, está interligado a uma rede maior, tá? No caso, tá? A rede de coleta de esgotos da Sabesp, tá? Então, nós não temos nem fossa séptica, sumidouro, nada. O nosso efluente, ele é lançado na rede da Sabesp e aí direcionado à estação de tratamento de esgoto, tá? Então, assim, esse, em tese, digamos que é um problema resolvido. Entendeu? Então, entendi, assim, professor. É que eu achei que podia ter alguma forma de ajudar nessa parte. Não estou falando que tem uma fossa, alguma coisa ali. Eu falo de tratar esse esgoto antes, se fosse a caráter do bairro ali inteiro, por exemplo, então, se tivesse mas o bairro inteiro, na verdade, o Elton, Presidente Prudente, como quase todas as cidades servidas pela Sabesp, tá? Tem um índice aí de quase 100%. Prudente, eu acredito que já seja 100%, né, de esgoto coletado e tratado, né, mesmo no bairro. Então, por exemplo, se você imaginar, faz um tratamento prévio na FATEC e depois lança na rede de esgoto convencional, perde. Entendeu? Esse tratamento prévio que você fala, Elton, ele se justifica ou ele se viabiliza, tá, em áreas industriais, quando muitas vezes a própria legislação obriga, né, o tratamento prévio, ou em áreas rurais, quando nós não temos, tá, uma rede pública de esgotamento sanitário. Tá? Só uma outra dúvida, professor. Desculpa cortar o senhor. Não, o senhor não. O primeiro, assim, senhor tá lá no céu, viu? Tá. Pode chamar de você mesmo. Esse tratamento, eu falo assim, se esse tratamento pendesse para o lado de tratar essa água para reutilizar, para poder jogar em árvore, gramado, alguma coisa dessa parte poderia também, ou não? Poderia, só que, olha só. Aproveitamento. Então, a questão é que o custo hoje, tá, existente para você tratar o esgoto, então vamos dizer assim, o Elton, entrar esgoto e sair água potável, tá, é um custo que eu diria que, eu não vou dizer impossível ou inviável, tá, mas eu diria que é um valor bem inacessível aos tempos presentes. Então, eu gosto de trabalhar na ótica, né, da gestão ambiental, da sustentabilidade, trazendo o entendimento assim, começar primeiro, considerando tudo que é necessário, começar dentro do possível.
E nesta ótica dos possíveis, e aí a turma da gestão me corrija, mas pelo menos é o entendimento em que eu busco, né? Ou melhor, é o meu entendimento dentro da gestão. Dentro do necessário, ir começando pelo viável, ir começando pelo possível. Entendeu? E na FATEC, poderíamos, então, enfrentar várias outras demandas, né, com uma importância econômica bem menor do que um sistema como esse de tratamento de efluente. A começar, Elton, por exemplo, com a construção de cisternas. E daí sim, a água da chuva poderia ser usada, por exemplo, para irrigação, para lavagem de pátio, o que diminuiria a demanda de água da rede pública. Entendeu? Correto, professor. Tá? O Alberto, né? Isso. A mão? Isso, Alberto. Alberto e a Luciana. Primeiro, Alberto. Beleza. Professor, Oi, Alberto. fazer uns apontamentos aqui. Pode marcar aí, porque senão é perigoso a gente se perder. O primeiro, se você conhece, não sei se a CIS ou alguma outras unidades da FATEC, que tem algum modelo desses exemplos que o professor citou, entre eles do banheiro e tal. Eu lembro que eu fiz ETEC Bom Retiro, 2011, e na época lá a FATEC é no mesmo terreno e estava construindo justamente, reformando essa parte aí do banheiro e tal. Eu só não vi pronto, porque aí acabou o curso, eu não vi como ficou pronto, mas praticamente era esse modelo aí que você estava falando. Então, queria ver com o professor se o professor conhece algum exemplo desses. Pelo menos as duas unidades que eu trabalho, que é a CIS e Prudente, não. Então, e se o professor tem algum contato com outros professores da sua disciplina ou disciplina similar, que tem alguns exemplos de parceria desses que o professor deu exemplo, se outras unidades ou alguns outros professores, alunos ou EJs que o professor tem conhecimento que já desenvolveu esse tipo de trabalho. Não sei se o professor também. O outro apontamento... O contato interinstitucional, ou melhor, intercampus, né, dentro da FATEC, não é uma prática muito recorrente, sobretudo pelo fato de que a maioria dos professores são horistas, né? Então, nesse contexto, o meu contato, né, se resume, então, aos professores da unidade de Assis e da unidade de Presidente Prudente, onde eu tenho contato. Entendi. Último apontamento, professor, é que a gente conhece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foi criado pela ONU. Você acha que a gente pode pegar um mesmo modelo e praticar ele num microambiente, que seria o nosso campus, para cumprimento de metas? Pode. E o professor ajudaria a gente nisso? Alberto, essas sugestões que eu fiz, muitas já contemplam os ODS, né? Muitas já contemplam. Então, é viável que, inclusive, né, os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, estabelecidos pela ONU, tá, trazem exatamente esse entendimento, tá, de aplicações de medidas, não só no contexto macro escalar, mas também, Alberto, no contexto micro escalar. É aquela história, dentro de onde está o meu alcance, na minha área, no meu espaço, onde eu me insiro. E a gente pode contar com o professor para propor esses objetivos, montar esses objetivos? Na verdade, os objetivos já estão montados, né? Na execução, na implantação, com certeza. Tanto é que assim que você, enquanto membro da empresa Júnior, né, me fez esse convite, de imediato eu aceitei e a gente está junto aqui hoje, né? Então eu vejo que enquanto cidadão, né, enquanto servidor público estadual, é o meu dever também partilhar, certo? Dentro dos contextos em que eu me insiro, o meu conhecimento, até porque toda a minha trajetória escolar, de formação, foi no ambiente público. O colegial, né, hoje ensino médio, a minha graduação, o meu mestrado, né? Então eu tenho esse dever ético comigo em devolver.
Então, é óbvio que você pode contar. Você, a FATEC, a empresa júnior, enfim, dentro do que tiver na minha alçada de conhecimento, possibilidade, com certeza. Obrigado, Tiago. Luciana, quer fazer algum comentário? Você ergueu a mão. Não, eu ia falar das externas, aí o professor até comentou já, sobre a água, reaproveitamento da água da chuva, que para a gente ter um lugar, um ambiente, né, ali na FATEC para ter as externas e reaproveitá-las, diminuindo assim também o custo de água com a Sabesp e tudo mais, até ajudando a diminuir valores. E em relação à energia solar também, que eu achei muito interessante, mas isso daí é coisas que a gente tem que ver, fazer levantamento, quanto custa, quanto deixa de fazer um plano de negócio para ver realmente os custos e os benefícios da energia solar. Mas são projetos, a gente tem que se estruturar primeiro, ver o que Lembrando, quem está falando? Luciano. Né? Luciano. Lembrando, Luciano, né, que no caso, quando eu falei os números, foquem principalmente, né, no potencial de geração, certo? E considerando valores de mercado, quanto que seria economizado com a própria geração. Porque os custos de implantação, Luciano, como você bem sabe, nós estamos numa estrutura pública, né? E todos esses trâmites fogem, né, da alçada da gestão da unidade, da gestão da empresa júnior e tudo mais, porque tem que seguir os trâmites licitatórios, né? Então, sim, até porque isso demandaria digamos assim, um conhecimento ainda mais profundo, específico de engenharia, foque na parte da gestão. Entendeu? Sim. Sim. E aí, montem um plano de proposta, uma coisa simples, não muito longa também, que não é um projeto técnico, mas um plano de propostas, né? E encaminhem para as autoridades. É óbvio, forçando, sempre com a anuência, né, da direção, sabe? É um trabalho institucional, em que todas as esferas tem que participar. Devem não só participar, mas, sobretudo, dar a ciência. Né? Bom, Tiago, eu queria mais uma vez agradecer a sua participação, agradecer a participação de todos, lembrando que quinta-feira nós temos o último dia de capacitação com o professor William. Lembrar, não esqueçam de preencher o link de presença aí para o certificado. Tiago, Deus abençoe seu trabalho, sua vida, e obrigado pela sua participação conosco nesse processo. A gente fica muito feliz e estamos à disposição. O que você precisar, conte conosco. Eu que agradeço mais uma vez, né, a oportunidade. Quero parabenizar você e a todos os membros aí da empresa Júnior, né, e fico feliz, cara, que gradativamente, né, a quantidade de TCCs, né, vamos citar aqui um dado concreto, né, voltados à área ambiental, vem crescendo na nossa instituição. Né? Nós sabemos que a área ambiental não é a única frente da gestão, já que todos os nossos cursos são de gestão, mas é uma das. Então, saber que já estamos aí, né, enquanto instituição, deixando essa semente plantada, que cada vez mais elas germinem, né, e frutifiquem, floresçam, frutifiquem. Obrigado. Eu que agradeço. Sempre contando com a sua participação aí, isso é importante. Pessoal, boa noite a todos. Boa aula para vocês, né? Então, hoje eu estou de folga. Então, eu só participei. Terça-feira tem outros projetos. Um abraço a todos, obrigado e fiquem com Deus. Até mais, Thiago. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.